Então, abra sua Bíblia no Salmo 128. Aproveitar que você está de pé, para a gente fazer essa leitura, mas eu ainda tenho algumas considerações. Salmo 128 é um salmo de peregrinação, é um cântico de peregrinação, e era um cântico que se entoava quando subiam para Jerusalém para adorar a Deus. E para ir para Jerusalém era um caminho difícil, perigoso até, e eles tinham que subir com multidões, com outros juntos, e eles iam cantando esses salmos, iam alegre, contando os feitos do Senhor. E diz assim o Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera de fé, que temos aqui. Obrigado, Senhor, porque também somos família, Senhor, como igreja, como amigos também de longa data. Te peço, meu Deus, unge os meus lábios, e ao subir essa plataforma aqui, Senhor, este altar, que a tua presença possa me tomar nesse momento, eu possa falar as coisas do céu, Senhor. Abençoa cada irmão, cada amigo que chegou aqui, que possa ter Cristo no seu coração, que possa meditar nas coisas celestiais e possa andar na tua presença. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo aqui, pelo que o Senhor já fez e ainda fará por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. E você pode sentar um pouquinho. Como eu disse para você, eu me sinto muito à vontade aqui, Primeiro que estou nessa igreja aqui. Quando o pastor Felipe chegou aqui, eu já estava aqui, irmãos. Eu lembro quando a gente chegou aqui há tantos anos atrás e fizemos uma oração aqui no meio, naquele primeiro dia que tomamos posse aqui da sala, e a gente preparou, o pastor Alessandro, saudoso, estava aqui presente, e foi uma bênção, a igreja tem evoluído e crescido, mas não só naquela época. Eu conheço muitos aqui de muito tempo antes. O Giovanni eu conheço há uns 30, quase 40 anos, Giovanni? Ele ainda tinha cabelo. Oi? Giovanni conheceu minha mãe, e já há uns 40 anos. Esse garoto barbudo ali, conheci ele jovem também, O Luciano. Eu lembro que a gente foi num retiro, ele pegou uma pereba, irmão, na perna, meu Deus do céu, me deu um trabalho danado. Ele pegou lá um negócio, teve um furúnculo ali, teve que fazer a limpeza, Nós levamos ele ali naquela clínica ali na Taquara, Luciano? E fez... Oi? Quase que perdeu o pé. Me fizeram um buraco tão grande no seu pé, para limpar aquilo ali. E graças a Deus ele se recuperou, E eu louvo a Deus pela vida do Luciano, pela sua família tão bonita, tão linda. Eu vi as suas meninas aqui, A gente vê como é que Deus é bom, Também ele casou muito bem, E tantos outros aqui que eu conheço de longa data. Então, nós somos uma família. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, O Senhor tem operado na nossa família. A gente viu o milagre aqui na vida do irmão Assis. A gente viu o cuidado do Senhor para conosco, lá na igreja da freguesia, a compra desse sítio. É um milagre de Deus. Não é época, irmãos, da gente comprar nada. O país vive numa crise danada, Não é época de vender, porque os preços estão baixos. Nós estamos comprando uma propriedade pela metade do preço aproximadamente, Não era época, estávamos para fazer uma obra lá no estacionamento, e aí o engenheiro demorou a dar o orçamento final, e o orçamento não chegava, e desistimos por um tempo, e de repente surge essa oportunidade, uma pousada muito bonita em Teresópolis, Friburgo, num lugar nobre ali, sabe? É uma pousada mesmo, são 14... Você já esteve lá, não? Bonito, São 14 chalés, e tem lá também um dormitório, toda a estrutura ali, e a gente vai pagar em 50 meses, irmãos. Há uma necessidade da igreja lá de vender isso, O bispo Weber está em coma há mais de um ano,
E a igreja tem 2 pastores, eles estão administrando ela com muito cuidado e zelo, e o pastor que está lá agora, o Josenildo, não sentia o desejo, né, de administrar, se bem que esse sítio, né, nasceu no coração do bispo Weber como algo para edificar a igreja, né? É uma casa de retiro, não tem televisão nos quartos, é um lugar muito bonito, mas é para retiro mesmo, e vai continuar sendo assim, né? Falei que lá na igreja a gente vai fazer retiro de escolinha dominical, de adolescentes, de jovens, de casais, de solteiros, e vai ser uma bênção, né? E Deus está dando esse imóvel para a gente, mas são desafios que a gente vive. Eu estou pregando lá na igreja sobre batalha espiritual. Semana passada, tanto de manhã quanto à noite, citei 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, né? Que tem aquele versículo tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, preguei de manhã e à noite sobre isso, e hoje de manhã também citamos Efésios, capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós não podemos deixar passar isso, irmãos. Achar que o nosso problema é só financeiro, achar que o nosso problema é com o cônjuge ou com uma enfermidade, mas muitas das nossas lutas são espirituais, e elas precisam ser travadas também no lado espiritual, né? Andar com o Senhor e buscar a face de Deus. Este salmo aqui, que é o salmo de peregrinação, eu já preguei sobre, toda vez que eu prego sobre família, eu tenho que me lembrar deste salmo, né? Salmo de peregrinação, quando o povo subia para Jerusalém para adorar a Deus, eles cantaram este salmo, né? E aí eles cantavam esse salmo de comunhão, também um hino de encorajamento, para que o povo pudesse buscar a Deus e entendesse os preceitos do Senhor, e ensinassem também outros a viver pela fé. Você sabe como é importante o testemunho que foi dado aqui, né? De que Deus age, que Deus cura ainda nos dias de hoje. Às vezes Deus deixa alguém passar até por vales profundos, para que ela tenha uma experiência com o sobrenatural, uma experiência com o divino. A gente ouvir de um médico, né, que não tem jeito, que não tinha jeito, que só um milagre, de repente o milagre acontece, aí você entende que o nosso Deus é Deus de milagres, né? E Ele continua agindo, e a nossa vida é de milagre todo dia. São milagres todo dia que Deus faz na vida da gente, e o salmista começa dizendo: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O título que foi colocado aqui é temor de Deus e felicidade no lar. Mas aqui, esse primeiro versículo não fala de família, ele não fala de lar, mas ele fala do homem e da mulher que teme a Deus. Assim como no Salmo 112 também, que fala isso: feliz é o homem que teme ao Senhor, feliz é o homem que teme a Deus, bem-aventurado é o homem que teme a Deus. O homem e a mulher que teme a Deus, eles serão felizes nessa terra, viverão as suas dificuldades, as suas lutas, mas o homem que teme a Deus, que busca a Deus de todo o seu coração e procura andar dentro da sua vontade, essa pessoa vai ter experiências com o sobrenatural e com o divino. De manhã, ao falar sobre Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você sabe que o crente, ele precisa ter uma noção de pertencimento, ele precisa saber a quem ele pertence, ele precisa saber que a vida não é só material, irmãos. Há pessoas que querem cuidar só do material e pensam que serão felizes assim. Não vai ser feliz. Há uma batalha que a gente trava no quarto secreto, né? Há uma batalha que a gente trava, né, no lugar secreto. Como é que é aquele quarto de guerra, né? Aquele filme, né? É uma batalha que a gente trava na nossa oração com Deus. Eu esqueci o nome da jovem que deu testemunho. A Nathalie, né? Ela disse que falou com o pai dela: não, pai, vai dar tudo certo, né? Cadê a Nathalie? Está ali? Está aqui. Né? Vai dar tudo certo, mas quando ela desligou o telefone, aí que ela foi chorar, né? Porque ela tinha que encorajar, ela tinha que declarar a sua fé, ela tinha que falar que Deus é poderoso, que Deus pode. E quando ela desligou o telefone, aí ela foi chorar para aquele que ouve a nossa oração.
aquele que enxuga as nossas lágrimas, que colhe as nossas orações num odre, né, e leva, e o Senhor ouve isso. Nós temos que ter noção do divino, do sobrenatural, a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. O Senhor diz em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é essa noção de pertencimento, que nós pertencemos a Deus, nós somos do Senhor, nós somos chamados pelo nome do Senhor, isso nos faz feliz sobre essa terra, irmãos. Ele vai, nesses versículos aqui, ele começa falando, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, bem-aventurado é o homem, abençoado é aquele que teme a Deus. Você sabe, eu acho que eu já até falei aqui em outra ocasião, né, que a escritora Raquel de Queiroz, ela disse que ela se identifica como ateia, né? Ela se identifica como não crê que Deus existe. E ela faz uma declaração na internet, você vai poder ver isso se procurar. Ela diz, eu não creio em Deus, eu não acho que Deus existe. E quando a minha filha estava doente, eu só fazia chorar, porque eu não tinha quem clamar. Eu só fazia chorar, mas eu não podia falar com ninguém, eu não creio em Deus. E ela disse que só chorava. A filhinha dela morreu pouco tempo depois, mas ela disse que não tinha a quem clamar. Aí ela faz uma pregação ali para a gente, irmãos. Ela diz assim, mas quem tem fé, agoie a sua fé. Quem tem fé, cultive a sua fé. Não tenha uma fé rasa, não tenha uma fé superficial, mas tenha profundidade na sua fé. Achei muito interessante uma pessoa que não tem fé, pregando para a gente que tem fé, que nós devemos ter profundidade, que nós não podemos ser rasos, nós temos que crer em Deus, até as últimas circunstâncias, até o fim da nossa vida, saber a quem nós pertencemos, de quem nós somos, saber que existe um Deus vivo, todo-poderoso, que cuida da gente, e nos sentirmos felizes por isso. E sermos abençoados. O salmista diz, bem-aventurado, feliz é aquele que teme a Deus, feliz e abençoado é aquele que teme a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tudo que nós fazemos, devemos fazer com temor a Deus. Tudo que nós fazemos, lá em Pedro vai dizer, por causa do Senhor, por causa da fé que nós temos. Não viva mais como você vivia antes, porque agora nós temos a fé em Deus, você é diferente, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você alcançou, já vive pela fé, e se isso aconteceu com você, não viva mais como antes, porque nós somos do Senhor. Há coisas que precisam ser colocadas de lado, há coisas que não convém mais ao crente, você entende? Há coisas que não convém mais, não é lugar mais de você ir, não é algo que você deva fazer porque você pertence ao Senhor, porque você é de Deus. Então, abandone isso, deixe isso de lado, porque você teme a Deus, porque você é um servo de Deus. E ele vai continuar falando, né? Abençoado será aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos. Toda a Bíblia vai nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Toda a Bíblia vai nos mostrar o caminho, a não nos desviarmos desse caminho, mesmo nas situações difíceis. Você sabe que eu tenho ouvido tanto, pastor Filipe, pessoas dizendo, pastor, eu estive no limite da desistência. Conversava com uma irmã firme, uma irmã de Deus, ontem, né? Mandava uma mensagem para ela, sabe aquele momento que você lembra de alguém e você manda uma mensagem, e eu mandei uma mensagem dizendo que ela é uma mulher de Deus, né? Que admiro a sua fé, e ela disse, pastor, a sua mensagem veio numa hora excelente, porque eu estava a ponto de desistir, porque as coisas não andam, porque as situações não se resolvem, e muitas, essa semana especialmente, umas 3, 4 pessoas, né, vieram me procurar dizendo que estavam no limite da desistência, que estavam por desistir, porque as coisas não fluem. E aí, de manhã eu falava, entra no teu quarto, né, no quarto de guerra, de orar, saber a quem você pertence,
A Bíblia nos ensina isso, Salmo 119, de bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na sua lei. E não somente na lei mosaica, mas nos princípios da palavra de Deus, que norteiam a nossa vida de obediência, de andar com o Senhor em todos os sentidos. Deve ser inerente, ou seja, deve estar dentro do cristão, este princípio de amar a Deus, de se empenhar com o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se há coisas que não convém que a gente faça, há outras coisas que o Senhor espera que a gente tome decisões. Que o Senhor nos encoraja a tomar decisões, a não abandonar o caminho que o Senhor traça para a gente seguir, mas seguir em frente. Mas o salmista continua: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Se ele comer, esse salmo, né, é felicidade no lar, mas ele não começa falando de família. Ele começa falando do homem que teme ao Senhor, do homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho antes de você ter uma família, de você conquistar um jovem ou uma jovem para o casamento. Você tem que ter o Senhor. Antes do casamento, você precisa trabalhar e ter com que se manter, com que sustentar a sua família. Você não pode ser dependente do papai ou da mamãe para a vida toda, irmãos. Você não pode ser dependente de alguém por muito tempo. Às vezes tem aquelas pessoas que são nossas muletas, né? Que nos ajudam, mas nós precisamos depender somente do Senhor. O salmista diz: comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Ele está dizendo, né, que você será feliz, tudo irá bem, mas você vai trabalhar, você vai se empenhar. Ele vai dizer que você não pode ser dependente de alguém a vida inteira. Antes de constituir uma família, você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que ser capaz de saber cuidar de um lar, de fazer as coisas domésticas. A Bíblia diz, né, acho que, salvo engano, em Pedro, né, que nós devemos cuidar das coisas do nosso lar, da nossa família. Há pessoas que não sabem nem arrumar uma cama, né, de quando acorda, né, ou lavar uma louça, né, pastor Felipe? Mas esse homem aqui me ensinou algo maravilhoso, irmãos. O pastor Felipe me deu algo que foi libertador para a minha vida. A minha vida se resume antes de pastor Felipe e depois... Não, nem tanto, né? Mas ele me ensinou algo maravilhoso, que eu aconselho os maridos a fazer isso. Compre uma lava-louça para você. Não compre aquela pequenininha, não. Compre aquela média, né? Médio porte, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma bênção muito grande. Eu sou responsável agora por essa área tão importante da casa, né? Que é a pia, né? A cozinha. Então, eu já acabo um almoço ou um jantar, e melhor quando vai bastante gente lá em casa. Em 10 minutos eu lavo a louça toda, irmãos. Né? Pego tudo, jogo ali dentro da máquina, arrumo tudo ali, aperto o botãozinho, daqui a pouco está tudo limpo, com água fervendo. Olha só, né? Higienizado, né? E ele me ensinou isso, falei, acendeu uma luzinha, assim, ping, eu falei, caramba, é isso, né? E a gente tem que saber cuidar das coisas da gente. Antes mesmo de ter a máquina, eu já comecei a lavar a louça, a pandemia deixou essa responsabilidade para mim, né? Mas saber cuidar da casa da gente, arrumar a casa, né? Nós dividimos as tarefas domésticas lá em casa, né? A louça é por minha conta, arrumar a cama também. Todo dia de manhã a gente acorda, eu arrumo a cama, boto tudo direitinho. Mas a gente tem que saber cuidar da casa da gente. Eu não faço comida lá em casa, não, mas se tiver que fazer um arroz, eu faço um arroz delicioso, né? Se tiver que fazer alguma coisa, fritar um ovo, que é maravilha, né? A gente tem que saber cuidar. O homem que teme ao Senhor, ele comerá o fruto do seu trabalho. Ele vai sustentar a sua casa, o seu cônjuge, né? Juntos, eles não vão ser dependentes de uma terceira pessoa, mas vão juntos cuidar da sua casa. E aí virá a família, e aí vai ser constituído tudo isso. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem na caminhada. Ele vai ser feliz, primeiro, porque teme ao Senhor. Falei para você que esses salmos aqui, eles são salmos de peregrinação.
São salmos de subida. É como se ele avançasse cada dia um terreno, subisse uma caminhada, subisse uma ladeira. E aqui neste salmo a gente vai vendo cada versículo uma subida. A gente vai ver em cada versículo um aprendizado novo. Porque feliz não é aquela pessoa que tem um filho ou uma filha. Feliz não é aquela pessoa que conseguiu se casar. Há pessoas que colocam todas as suas expectativas num casamento e não é assim. Há pessoas que colocam toda a sua expectativa de alegria, de ser feliz quando conseguem comprar uma casa, quando resolvem um problema. Não é assim, irmãos. Cristo satisfaz a nossa alma, irmãos. E nós precisamos ser felizes tendo Cristo como âncora da nossa alma. Nós precisamos ter satisfação em Cristo. E aí as outras coisas seguirão o seu caminho, né? Ame a Deus, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E a primeira coisa é temer a Deus. Primeira coisa, como disse aqui o salmista, né? É ser feliz o homem que teme a Deus, o homem que entendeu isso. Ele come o fruto do seu trabalho, ele se empenha, ele administra bem a sua casa, ele administra as suas finanças. Preste atenção, um homem de Deus também é conhecido como ele gasta o seu dinheiro. Um homem de Deus, ele é conhecido como ele administra as suas finanças. Ele é conhecido também onde ele... no que satisfaz a ele, nos seus prazeres, o que ele coloca em primeiro lugar na sua vida. Comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. E ele continua, agora sim, ele fala de uma esposa. Sua esposa, no interior da sua casa, será como oliveira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então aí agora, depois que ele teve o Senhor, teve um encontro com Deus, depois que ele começou a administrar o seu trabalho, comendo o fruto do seu trabalho, veio a esposa e o marido, né? E a esposa no interior da sua casa será o quê? Será como a videira frutífera. E eu não falo aqui somente de filhos, eu não falo aqui somente de ter um filho natural ou de qualquer outra maneira, né? Mas eu falo de produzir. A Bíblia diz que nós temos que ser frutuosos, nós temos que apresentar fruto para Deus. O que você tem apresentado diante do Senhor? A Bíblia diz que, lá em 2 Pedro, salvo engano, diz que nós temos que associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Fazendo assim, nós não seremos infrutuosos. Esses dons que Deus dá para a gente, essa capacidade, né, de saber nos relacionarmos, porque Efésios, ele começa falando da salvação que Deus faz chegar, e ele fala de relacionamentos, como o marido vai se relacionar com a sua esposa, como os pais vão se relacionar com seus filhos, como o patrão, o chefe, vai se relacionar com seus empregados, e como os empregados vão se relacionar com seus patrões. E aí ele, no finalzinho, vai falar sobre relacionamento espiritual também. Porque nós temos uma batalha, irmãos. O inimigo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando uma presa. Aprendi que mesmo dentro deste santuário, no culto a Deus, nós travamos lutas também. Às vezes o diabo, né, coloca coisas na mente da gente, ele fala, ele sopra alguma coisa, né? Tipo, isso não é bem assim conforme esse pastor está dizendo. Não é bem assim. Ele está falando assim, mas ele não sabe da minha situação. Não é? O pastor está falando isso, mas ele não conhece a minha vida, só eu sei o que passa comigo. Essas coisas vêm como uma artimanha diabólica, irmãos, para tirar a gente da presença de Deus. E quando a gente sai da igreja, ele vem atrás da gente para roubar a palavra, roubar a semente que o Senhor lançou no coração da gente, e você precisa entender que é uma luta espiritual que nós travamos, e que a gente precisa entender isso. A vida não é só coisa material, irmãos.
não é só, a nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas nós precisamos aprender a nos colocarmos no quarto de oração, nós precisamos aprender a fazer oração de guerra, nós precisamos orar mais ativamente, nós precisamos ter mais compromisso com as coisas de Deus, nós precisamos ter mais compromisso com a nossa igreja, compromisso onde Deus planta a gente, para que a gente possa produzir muito fruto. E lá no Evangelho de João vai dizer que fazendo assim, seremos conhecidos como discípulos do Senhor, quando a gente produz muito fruto. A esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Ou seja, não só a esposa, mas o marido também vai produzir fruto. Marido e esposa produzindo fruto para Deus, produzindo fruto um para o outro, amadurecidos. Tolo é uma pessoa que está sempre dependendo de alguém, né? A Bíblia diz, né, o tolo diz no seu coração não a Deus. Eu falava há pouco tempo, né, que nós devemos orar ativamente, não orar, fazer uma oração de tolo, né? Aquela oração que a gente faz assim: Deus, se tu existe. Meus irmãos, nós já passamos dessa tipo de oração. A gente não pode mais orar. Você que já é um crente maduro, você não deve mais orar se Deus existe. Você já tem noção clara que o Senhor existe. Então, orar assim é uma oração tola. Se Deus existe, parece que está sempre colocando Deus na parede, né? Parece que está sempre apertando Deus. Senhor, prova que tu existe. Não é assim. Mas se você já tem conhecimento disso, ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus e Ele vai abrir a porta para você. Não é? Deixa de orar, se Deus existe, não precisa mais fazer isso. Se você já tem experiência com Deus, sabe que Ele existe, não faça mais esse tipo de oração. O homem e a mulher vão produzir fruto, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Achei muito interessante isso, porque os rebentos da oliveira, né, são aquelas azeitonas, né? Dizem que a coisa mais linda é um pé de azeitona, né? Porque ele tem uma durabilidade muito extensa. Há relatos de um pé de oliveira de mais de 1.600, 1.800 anos, especialmente lá na região de Israel, porque eles produzem, né? E os rebentos estão sempre perto ali, né? Eles caem, os caroços caem perto ali, eles produzem, as suas raízes estão sempre interligadas. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira, porque a oliveira, além do símbolo, né, de Israel, ele é símbolo também de unção. Da azeitona se faz o azeite de oliva, né? E é símbolo de unção. Os nossos filhos serão abençoados também, irmãos. O homem e a mulher que temem a Deus, que andam nos seus caminhos, que se mantêm, que sabem se sustentar, que se cuidam, que cuidam um do outro, que sabem lidar com o seu corpo, com as suas limitações, serão abençoados, e seus filhos verão isso. E seus filhos serão como rebentos, terão vida longa, né? E os seus filhos vão ver isso. Antes de virem os filhos, antes de vir um cônjuge, veja que há um crescimento, né? É temer a Deus. O homem que teme a Deus, ele vai educar os seus filhos no temor da palavra de Deus. O homem que teme a Deus, ele vai saber lidar com o jugo desigual, né? Para não haver isso. Ele vai saber cuidar do seu cônjuge, ele vai saber cuidar do seu futuro. O homem e a mulher que temem a Deus, eles vão saber lidar com as adversidades que surgem. O pé de azeitona, como eu já disse para você, né, eles participam da mesma raiz. Eles participam, né, estão unidos ali com aquele propósito e têm uma vida longa. 3 coisas podem matar um pé de oliveira, né? É o frio, é o fogo e também a geada. A geada, o calor. Meu Deus, e tem uma outra situação que agora me fugiu aqui, eu não preparei para falar isso para você. Mas quando um relacionamento está uma frieza só, quando no relacionamento, quando na família não há essa unidade, isso pode ser muito prejudicial.
Isso não é bom. É necessário conversa, é necessário, né, estar afinados, é necessário estarem juntos, conversar. A DR faz bem, né, discutir a relação vez por outra, né, chegar a um consenso, pedir ajuda se necessário, mas não deixar o frio, a frieza dentro da família, no relacionamento, destruir coisas preciosas. Há pessoas aqui que certamente abriram mão também de carreira por causa da família, abriram mão de certas coisas, mulheres que às vezes deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, às vezes é necessário isso, não é? Especialmente uma criança no início, né, ela precisa do cuidado dos seus pais, é necessário esse cuidado, e alguns abrem mão da carreira, às vezes de viagens, para um bem comum, cuidar dos seus, cuidar da sua família, cuidar da sua própria casa. Deus não quer que sejamos felizes tanto quanto Ele quer que nós sejamos obedientes. Deus não... Uma vez um irmão chegou para mim, ele queria separar da sua esposa, ele falou: pastor, Deus não quer que eu seja feliz? Deus não quer que eu seja... Deus quer a minha felicidade? Eu falei: não. E ele ficou muito chocado com aquilo que eu falei para ele. Deus não quer que você seja feliz, Deus quer que você seja fiel. A felicidade vai ser um processo, a felicidade vai vir depois disso, mas seja fiel a Deus, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Não há sucesso maior que justifique o fracasso no lar. Então, é necessário resolver os problemas, é necessário esse cuidado. O mundo mudou, irmãos, muito, né? Há tanta coisa que a gente vê aí na internet. A igreja mudou até a sua maneira de pregar. A gente vê as igrejas pregando coisas absurdas, apoiando o divórcio em qualquer situação, né? Há alguns até que apoiam aborto, né? E isso fere aquilo que a palavra ensina para a gente. Querem mudar a Bíblia. Você sabe muito bem disso, né? Há pastores querendo reescrever a Bíblia. Eles querem dar um novo sentido, né, para coisas que foram ultrapassadas segundo o seu próprio pensamento, mas não é assim, irmãos. Em busca de uma felicidade ou de um prazer, tudo é possível. E isso é ensinado na própria igreja, né? Pare de sofrer, viva a sua vida, não sofra mais. Não é assim, irmãos. Antigamente, a igreja ficava no centro da cidade ou do bairro. Havia a igreja matriz, que ela era colocada bem no centro, para que todos pudessem ouvir o sino tocar, para que ficasse próximo. A vida das pessoas era circundada nas coisas de Deus. Hoje mudou um pouco isso, né? Você vai para Tiradentes ou nas cidades mais do interior, você vai ver sempre a igreja matriz, grande, com seus sinos, né? Ali para tocarem, chamando as pessoas para a igreja. A nossa vida no passado era tudo em torno da igreja, onde o Senhor colocava a gente. Hoje mudou um pouco isso. E o mundo não tem mais esse pensamento. Age do seu jeito, a sua maneira, e depois que vai ver se aquilo agrada a Deus ou não. Não é bem assim, irmãos. O mundo mudou, mas seus princípios continuam os mesmos. O mundo mudou, a igreja mudou de certa forma, mas nós não podemos mudar o alicerce da nossa fé, a palavra, os fundamentos da nossa fé. Salmo 11 vai dizer, né? Se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o homem? Se os fundamentos da nossa fé foram destruídos ou modificados, como nós vamos viver a fé genuína? Como nós vamos viver a palavra de Deus? Algumas pessoas pensam, né? Pastor, Deus para mim é eu que decido. Religião para mim é eu que penso. Eu sei que pensamento eu tenho a meu respeito. E elas tomam as decisões do seu jeito. Elas não querem saber o que a palavra do Senhor ensina. Ela não quer saber, não quer entender isso. Mas fé não é assim que funciona. O apóstolo Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, também entreguei para vocês. Nós aprendemos de alguém e transmitimos. A igreja, nesse sentido, funciona como a mãe da gente, que cuida da gente, que alimenta a gente, que promove esta unidade, que promove esta comunhão. Um grande pai da igreja, ele disse que ninguém pode ter Deus como pai se não tem a igreja como mãe.
um lugar onde a gente aprende, onde a gente traz os nossos filhos para aprenderem mais das coisas de Deus. Religião não é do seu jeito. Igreja não tem que ser do seu jeito e nem do jeito do pastor, tem que ser do jeito que Deus determina, irmãos. Nós somos servos do Deus vivo, somos servos de Deus e a gente não está aqui inventando a roda. Pastor Felipe aqui não está inventando. Sabe que semana passada eu levei um martelo para o púlpito, sabe, pastor Felipe, um martelo de borracha. E eu falei, gente, nós temos que tomar uma decisão hoje aqui. Ou nós vamos comprar o sítio ou não. Eu preciso bater o martelo. E eu perguntei, quem aqui não concorda que a gente compre o terreno? Eu me arrisquei muito, né? Falei, quem aqui não concorda? Você acha que a igreja não tem que comprar? Você acha que não é época disso? Uma pessoa levantou a mão. E eu falei, meu Deus, essa pessoa é muito corajosa, né? Mas eu respeitei, é uma pessoa séria com as coisas de Deus, é uma pessoa, né, que contribui com a igreja, então a gente tem que ouvir essa pessoa também, né? E jamais denigrir ou menosprezar a opinião dela. Eu disse, eu respeito muito a sua opinião, mas hoje aqui nós somos 300 pessoas, os 299 concordaram que a gente compre. Então nós vencemos você. Mas eu quero saber de você, nós podemos bater o martelo hoje? Quem acha que pode bater? Todo mundo levanta. Eu peguei e dei uma martelada no público. Tomando decisão em nome dos irmãos, em nome daquilo que a gente acredita. E aí um irmão, dias depois, ele disse, pastor, o senhor foi muito corajoso de perguntar. Eu que fui medroso, porque a minha vontade era levantar a mão também. Mas eu confio no senhor. Se eu fosse pastor dessa igreja, nós ainda estávamos lá em cima, na igrejinha pequenininha lá em cima, nós não teríamos comprado isso aqui, mas eu confio naquilo que o senhor faz, na administração, eu confio, né, naquilo que é feito. Há coisas que a gente toma a nossa decisão. É o pastor que escolhe fazer a obra aqui, nem eu tomei decisão no lugar dele, né? Ele agora, a igreja que é uma igreja independente, mas ele quis tomar as decisões, faça do seu jeito, e o pastor pode fazer isso, você entende? Diga amém. Você pode não concordar com a cor que ele pinta a parede, você não pode concordar com a maneira que ele modifica aqui, de vez em quando ele está fazendo uma modificação aqui, né? Mudar a sala de lugar, daqui a pouco ele vai tirar todas as paredes, vai fazer uma coisa só, mas ele é o pastor da igreja, entende isso? Ele pode fazer isso, irmão, sem perguntar para ninguém, ele representa você, mas no que se refere à palavra de Deus, ele não pode modificar nenhuma vírgula do que está aqui. Mudar as paredes de lugar, ele pode fazer isso, mas mudar a palavra do Senhor não pode. Assinamos um termo lá na nossa denominação, que é a assinatura da aliança, que é um compromisso de fidelidade na teologia, na ética, na unidade da igreja. Nós não podemos fugir da nossa doutrina, irmão, da doutrina bíblica. Então, você está numa igreja segura, porque o pastor aqui, ele tem as ideias mirabolantes dele, ele faz as coisas, mas é um homem de Deus e que você pode confiar que você está seguindo num caminho saudável, numa igreja séria. Nós não vamos modificar os fundamentos, nós não podemos modificar os fundamentos que norteiam as famílias, nós não podemos desnortear, modificar os fundamentos que traz paz para a vida da gente. O salmista termina dizendo isso, né? Paz sobre Israel, né? Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Não podemos modificar os fundamentos, porque felicidade para o teu filho, felicidade para os teus filhos e para a tua família, não vai ser um novo carro que você possa comprar, não vai ser um novo emprego que você possa ter, mas vai ser a autoridade bíblica que é colocada dentro de casa. A felicidade dos teus filhos depende da maneira como você ensina as coisas de Deus para ele, como ele tem aprendido a andar com Deus, porque não vai ser um casamento, não vai ser a casa própria, não vai ser qualquer outra coisa que vai trazer paz, alegria, a vida inteira para ele, mas vai ser aquilo que o salmista diz lá no início, o temor do Senhor. O homem que teme, a mulher que teme a Deus, esse será feliz. O homem que teme a Deus, o Senhor vai abrir portas, vai cuidar, vai dar o pão de cada dia, não vai faltar para ele.
O homem que teme a Deus e a mulher que teme a Deus, o seu cônjuge, a sua descendência será abençoada na terra. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira, serão bênçãos no Senhor e eles produzirão muito fruto. E assim a paz do Senhor vai encher o seu coração, a sua vida. E eles vão ter a unção de Deus por toda a sua vida. Você entende isso? Diga amém. Anda no caminho do Senhor, anda na presença do Senhor, e o Senhor vai te abençoar desde Sião com prosperidade. Ele vai te abençoar desde sempre, com toda sorte de bênção que já tem se derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa. O sucesso de um pai não vai ser ver a bênção de Deus, ver seu filho andando com o Senhor. Isso já é um início, mas o sucesso de um pai vai ver o seu filho ensinando para os filhos dele, ou seja, quando eles veem os seus netos andando na presença de Deus. O sucesso da irmã Mary Lúcia não é ver o pastor Felipe aqui na casa do Senhor, ou do Ricardo, né, e da Regina, mas ver os seus netos andando na presença do Senhor, temendo a Deus. E aí a gente vai ter continuidade. Eu falei para você que eu conheço muitos de vocês há muitos anos. Há mais de, alguns que eu conheço, quase 40 anos, como o caso do Giovanni e da Eliane. Mas, muito mais do que isso, o Senhor tem para a gente, irmãos. Andar na presença de Deus, levar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos a temerem a Deus. Eu vi lá o Alexandre e a Luana, né? O filho dele é uma bênção lá na igreja, né? O menino, eu citei o nome dele lá no nosso retiro. Falei que o Jean, ele chegou na igreja tão tímido, com pensamentos tão ruins, né? E aí, hoje o menino faz tudo lá na igreja. Você tem que ver, irmãos. Ele faz de tudo, ele trabalha no teatro, ele faz arrumação, e se preciso lavar o banheiro, ele está lá pronto para limpar o banheiro. Por quê? Porque ele está aprendendo nas coisas do Senhor, seus pais temendo o Senhor. E um dia, os filhos dos filhos dele, os netos do Alexandre e da Luana também vão estar na presença do Senhor. Que os teus netos possam povoar os céus, que os seus filhos possam andar na presença de Deus, mas isso depende também que você faça isso hoje, que você forre a cama para os seus filhos andarem, deitarem, né? Numa ilustração muito comum, que você possa forrar a cama dos seus filhos com fundamentos que vão por toda a eternidade, são eternidade passada e vão continuar por toda a nossa vida. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. O salmista diz: seja bem-aventurado o homem que teme a Deus, comerá do fruto do seu trabalho, sua esposa, o seu marido, no interior da sua casa, serão como videira frutífera, vão produzir muitos filhos, e os filhos dos filhos serão rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme a Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. E veja, o homem que teme a Deus, ele tem alegria em ver o crescimento da sua igreja. Ele tem alegria, ele participa disso, vendo os seus filhos, e os filhos desses andando com o Senhor, andando com Deus, vendo as dificuldades que surgem no nosso país. Existem leis sendo preparadas para destruir a integridade das crianças, irmãos. Existem leis sendo preparadas para descriminalizar um pedófilo, a pedofilia, dizer que é uma doença que não tem cura, que a pessoa não deve responder por isso. Há tantas leis que estão sendo criadas para mundanizar ainda mais. Há leis que estão sendo preparadas para destruir a igreja, irmãos. Há leis que estão sendo preparadas para destruir a maneira como a gente prega. Mas olha, Deus é maior do que tudo isso, e Ele não vai permitir mais. Nós precisamos deixar uma herança, nós precisamos deixar um legado na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos. Eu e Lúcia não tivemos filhos biológicos, mas nós temos filhos na fé, e muitos estão olhando para a gente, querem ver como é que a gente toma decisões, como é que a gente age, querem ver como você age, como você tem agido diante das dificuldades.
Eles estão olhando para você, para ver como você vai reagir diante de um problema, de uma fatalidade. Eu quero orar contigo. E nesse sentido, é uma batalha espiritual. Travamos uma luta espiritual muito grande. Nas regiões celestiais, nós travamos essa luta. Se nós não nos apegarmos ao Senhor com humildade, com simplicidade, com oração, você precisa orar mais. Você precisa entrar no quarto de guerra, orar pelos teus filhos, orar pela tua esposa, pelo teu marido. Às vezes, como a Nathalie não chorou na frente do seu pai, mas ela chorou na frente do seu Pai Celestial. Ela clamou a Deus: Senhor, age, cura, restaura. Muito pode a súplica de um justo, muito pode a súplica de um servo de Deus. Não é chorar diante das pessoas, é chorar diante de Deus. Qual é o seu problema? O que a sua família precisa? Qual é o clamor que você quer apresentar diante de Deus? Eu quero chamar você à oração hoje. Eu quero chamar você ao trono da graça de Deus, a orarmos ao nosso Deus. Feliz é o homem que teme a Deus. As outras coisas serão uma consequência. As outras coisas, família, trabalho, serão consequência do seu temor a Deus. A felicidade eterna é uma consequência do homem que teme a Deus. E se você quer a nossa ajuda em oração, pastor, eu estou enfrentando uma situação, eu estou enfrentando um problema familiar ou não, financeiro ou não, qualquer que seja esta área, eu quero orar junto contigo. Vamos orar junto com você. Fique de pé aí onde você está, de olhos fechados. Você vai orar a Deus, você vai orar. Ora, nós vamos clamar a Deus. Pastor Felipe, venha fazer esta oração como pastor aqui desta igreja, orar para que a gente possa encontrar o fio da meada, para que a gente possa ver certas coisas que precisam ser abandonadas, certas práticas, para que a gente possa enxergar onde a gente precisa mudar, o que a gente precisa mudar para o nosso benefício, para andar com o Senhor, por temer a Deus, por saber quem nós somos, ter essa noção de pertencimento. Você pertence ao Deus Santo, você pertence ao Deus poderoso. Tenha essa noção. Você foi salvo por meio da graça. Teu alicerce não pode ser mais superficial. Você tem que ter profundidade nas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nos apresentamos diante do Senhor, Deus, pois todos precisamos mais de Ti. Como pregava o irmão Luciano ontem na consagração, Deus, precisamos buscar água onde é mais fundo, Deus. Como aquela mulher que falou que Jesus não tinha balde, o poço era fundo, e Ele deu uma água que ela não imaginava. Ele tinha uma água que saciava a sede da alma. Senhor, em nome de Jesus, como vimos tão bem nessa noite, o salmista fala que bem-aventurado é primeiro aquele que teme ao Senhor. Depois vem o trabalho, depois vem a esposa, depois vem os filhos, Senhor. Mas em primeiro lugar o temor no coração. Então, em nome de Jesus, aumenta o temor em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, como tenho falado, que possamos, Senhor, orar a Ti nas madrugadas, que possamos fazer com que nossas casas sejam uma pequena igreja, que as famílias se reúnam ao redor da mesa para orar. Senhor, restaure em nossos lares o culto familiar, Deus, a buscar juntos a Tua presença em oração. Que os pais possam ensinar a palavra aos seus filhos, que a Tua palavra reine em nosso lar, que possamos impor disciplina para as telas, para aquilo que distrai a nossa atenção dos nossos filhos. Que o marido tenha liberdade de compartilhar suas lutas com a esposa com o marido, os filhos com os pais, em nome de Jesus. Mas tudo isso parte de corações que temem ao Senhor. Então, em nome de Jesus, aumenta o nosso temor, Deus. Em nome de Jesus, que esse marido, essa esposa, esse pai, esse filho possam amar mais ao Senhor, Deus. Pois, como disse o antigo teólogo da igreja, ame a Deus e faça o que quiseres. Pois se amarmos ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento,
Desejaremos agradar ao Senhor. Desejaremos que a nossa família seja um sinal da Tua glória entre os homens. Desejaremos ver a Tua glória manifesta dentro do nosso lar. Então gera esse amor em nome de Jesus. E pessoas aqui que estão frias na fé, que não têm orado mais, que não têm valorizado a comunhão da igreja, nessa noite sendo aqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, os Teus rios fluem aqui nessa noite. Os Teus rios estão fluindo nesse lugar, limpando corações, retirando aquilo que precisa ser retirado, limpando as nossas almas, limpando a mente, libertando pessoas de vícios para viverem para a glória do Teu